Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Você que tem Bíblia, abra ela em Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16. Eu vou ler um dos textos que mais mexem comigo, talvez um dos textos que eu mais prego o Evangelho em cima dele, numa temática, pelo menos quem anda conosco, já deve ter me ouvido falar muitas vezes sobre esse tema, nesse texto. Entretanto a mensagem sempre é diferente, algo novo que o Senhor acrescenta, algo para o tempo, para o momento, mas dentro deste tema tão maravilhoso, eu gosto muito de ler esse texto, porque ele mudou a minha história. Eu sou outra pessoa depois de ter compreendido na profundidade o que o Senhor me trouxe a partir da meditação neste texto. E eu quero falar um pouco sobre as características que temos como cristãos. Amém? Marcos capítulo 16, o verso 14 em diante diz assim: Mais tarde Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém? Pai, te damos graças pela tua palavra e te pedimos uma porção nova, fresca, revelada, Senhor, e saudável da tua palavra para os nossos corações, o nosso espírito. Nós sejamos alimentados, iluminados, saciados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Eu prego muito por inspiração, aliás, sempre por inspiração. Eu nunca sento diante da palavra, da Bíblia Sagrada, escolhendo o tema que eu vou ministrar, mas sempre peço ao Senhor a palavra que Ele quer falar para aquele momento, para aquela igreja, para aquele lugar que estou, para a oportunidade que me foi dada de falar da palavra do Senhor. E a inspiração, ela surge de muitas formas. Eu prego agora, estou pregando domingo, mas já amanhã começo a digerir, a perceber, a sentir novamente do Senhor o que Ele está querendo nos mostrar enquanto igreja, e a mensagem começa a ser construída durante a semana, não somente com a leitura, mas com a percepção de coisas que vão acontecendo à volta, os sinais, as jesuicidências. E o que eu vou pregar para você acendeu no meu coração na sexta-feira, quando eu estava num salão de beleza, aqui da Brina, inclusive, que é membro nosso aqui da igreja. Fui com um amigo, o Jonathan esteve aqui fazendo show, e ele estava com uma unha encravada, e aí a gente foi no salão para ele desencravar a unha, e a gente conversando, e de repente, ele perguntou para uma mulher que estava atendendo ele perguntou: Você é evangélica? E ela disse prontamente: Não, mas eu sou cristã. E aquilo me alegrou o coração, porque ela compreendeu que evangelho não é religião. Ela disse: Eu não sou evangélica, mas sou cristã. Tem gente que é mais importante ser evangélico, ser católico, do que ser cristão. E ela defendeu prontamente o evangelho ao invés da religião. Os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, seguidores do caminho, lá em Antioquia, diz a palavra. E
E aí me acendeu esse texto, porque esta palavra não fala das características de um evangélico, não fala as características de um evangélico assembleiano, presbiteriano, batista, do CI, ou de qualquer outra igreja, dos católicos, nossos irmãos em Cristo católicos, não fala de características do ativista religioso, mas fala das características de todo aquele que crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade, até mesmo aqueles que talvez não se encaixaram ainda em nenhuma congregação denominacional, porém creem em Cristo. Jesus, diz o texto, que ele surgiu diante dos apóstolos, censurando-lhes a incredulidade do coração deles, porque eles não haviam crido na mensagem daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. O interessante é que a censura, a correção, a repreensão de Deus para conosco nunca tem um caráter de humilhação, mas tem um caráter pedagógico de ensino. Deus nos repreende, diz a sua palavra, Deus nos disciplina, diz a sua palavra. Existem momentos em que nós estamos sendo literalmente disciplinados, tratados, provados, açoitados por Deus, mas isto nunca tem uma finalidade simplesmente de humilhação, de vergonha ou de punição pela própria punição. Toda a censura, toda a correção de Deus sempre tem um ensino. Jesus vai corrigi-los, mas vai corrigi-los por causa de uma coisa, e vai corrigi-los por causa deste problema que estava acontecendo com eles, e depois traz um ensino a todos eles. Por isso que a gente tem que estar atento ao ensino do Senhor. Muitas vezes o Senhor, para nos corrigir, Ele precisa nos parar, precisa colocar a mão no peito, a pata do leão no peito. Muitas vezes Ele precisa nos ferir, muitas vezes a gente precisa tropeçar para compreender qual é a vontade de Deus, para voltar a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Muitas vezes é necessário uma repreensão, e a repreensão se deu por causa da dureza e da incredulidade do coração deles. Jesus não está falando para pessoas que estão conhecendo o Evangelho, Jesus está falando para os discípulos que andaram com Ele durante 3 anos e meio, e agora Ele havia ressuscitado como prometera, e alguns dos seus irmãos o viram, e testemunharam da ressurreição, e eles não creram, e Jesus então apareceu a eles, censurando-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Este texto fala da grande comissão, e nós estamos, especialmente quanto mais se aproxima o dia da volta do Senhor Jesus, sendo atacados a um sentimento de apostasia, e apostasia é a separação. Apostasia não é algo que acontecerá no mundo, é algo que acontecerá aos distraídos dentro da igreja. Apostasia não se trata da mensagem que o mundo esfriará, o mundo já está frio, já está em trevas. Apostasia é sinônimo de divórcio, é separação do corpo da cabeça, da noiva do noivo. É a igreja que, por conta de tudo aquilo que está acontecendo, esfriará, parte da igreja esfriará na fé. E diz a palavra que Jesus Cristo um dia voltará. Hebreus diz que, como o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, Cristo também se ofereceu em sacrifício uma vez, para que, através do seu sacrifício, tirasse o pecado de muitos, mas Ele aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas agora para salvar aqueles que o aguardam, para trazer a salvação àqueles que o esperam. Então Jesus se manifestará em glória, diz a palavra,
E nós temos que cuidar, porque Jesus disse: vigiem e orem, para que vocês não sejam pegos de surpresa, como aquele servo que, vendo ou percebendo ou achando que o seu senhor estava demorando, começou a beber, a comer, a ser dominado pelas ansiedades da vida, a se jogar no mundo e a bater em seus conservos, aos seus irmãos, porque afinal de contas o Senhor está demorando para chegar, e diz a palavra que o Senhor veio como um ladrão, chegou. E aquele servo, endurecido no seu coração, sofreu a censura, a repreensão do Senhor. Cuidado, todos nós, cuidemos, para que não sejamos endurecidos no nosso coração, para que não entremos numa incredulidade, de homens e mulheres que já viveram uma experiência com o Senhor, que já tiveram e já viram coisas maravilhosas do Senhor, o Senhor já fez nas suas vidas coisas preciosas, entretanto agora, existe um testemunho sendo contado, mas o nosso coração se endurece, e eu fico pensando, Jesus censurou a incredulidade deles, e ali naquele tempo ainda havia homens, de fato, testemunhas oculares. 2000 anos depois da ressurreição de Jesus e dele ser elevado aos céus, creio eu, que não existe mais ninguém daquela época, testemunha ocular, vivo em carne entre nós. Já partiram todos para a glória, estão vivos no Senhor, mas em carne diante de nós, presencialmente, não estão mais aqui. Entretanto, a sua obra, tudo aquilo que eles escreveram, tudo aquilo que eles testemunharam, está preservado ao longo da história, através da palavra do Senhor para todos nós. O testemunho, muito do que nós lemos na Bíblia Sagrada, é um relato de testemunhas oculares da ressurreição. E durante os anos de história da humanidade e da igreja na terra, nesses últimos 2000 anos, quantas guerras, quantas perseguições, quantas vezes nós vimos a palavra de Deus sendo literalmente atacada e tentando anular e destruir aquilo que foi impresso, escrito, preservado, mas por um milagre nós temos isto na mão hoje. É um milagre você carregar uma Bíblia Sagrada, você sabia disso? É um milagre nós podemos ler este livro maravilhoso que conta o relato de testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que nós precisamos fazer? Ler mais esse milagre. Nós precisamos ler mais esse milagre. Infelizmente, muitos irmãos entre nós não leem a palavra, que edifica a nossa fé, que fortalece, e o Senhor está nos chamando a um conhecimento mais profundo, porque nos últimos dias se levantarão muitos falsos mestres, pastores, profetas, homens que torcerão a verdade, a fim de se aproveitarem da insensatez, da incapacidade, da ignorância de muitos, mas eles só farão isto por culpa da ignorância desses muitos, porque o Senhor já liberou a palavra. Então às vezes a gente fica pensando, de quem é a culpa? Por que os falsos pastores existem? Porque existem os falsos cristãos, e os falsos cristãos estão aí sendo enganados, não é porque eles não têm a capacidade de conhecer a verdade, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, mas é uma responsabilidade nossa crer no testemunho, crer no testemunho daqueles que viram, crer no testemunho daqueles que entre nós experienciam hoje muitas coisas do Senhor. Então Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é cobrar deles: creiam na mensagem, creiam na palavra, creiam no testemunho, creiam naquilo que está relatado, creiam naquilo que foi declarado. Eu te faço uma pergunta: quem aqui é capaz de morrer por uma mentira? Quem aqui é capaz de se entregar e dizer, pode me matar por uma mentira?
pela verdade. Muitos já não são capazes. Não, eu estou com a verdade, mas eu não estou a fim de morrer, então tá bom, eu troco, eu fico com a mentira. Agora, por uma mentira mesmo, aí mesmo que não haverá. Agora, esses homens, a maior parte deles foram martirizados. E tiveram a oportunidade de negar e dizer: se você mudar de ideia, você sobrevive. Ele diz: pode matar, porque eu não posso negar aquilo que vi, aquilo que ouvi, aquilo que recebi, aquilo que me foi entregue, e aquilo que me foi confiado a dizer a outros. Esta é a maior mensagem que eles falam. E hoje nós temos a graça de poder se alimentar disso, que nos enche de esperança, porque a esperança não nos decepcionará. O Senhor derramou daquele Espírito que foi derramado em Pentecostes, também é derramado hoje sobre nós. Nós estamos com o mesmo Espírito, habitados pelo mesmo Espírito. E a palavra para nós é: não neguem também daquilo que vocês estão vendo, ouvindo, recebendo. E aí, como um caráter pedagógico, depois que Jesus censura, Jesus envia. Por isso eu lhes digo: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho, ele é uma mensagem aplicável a qualquer cultura, a qualquer nação, a qualquer sistema social, a qualquer ordem de relacionamento. A palavra que Jesus usa é a palavra cosmos, que é o todo, que é a ordem de tudo que existe, de tudo que foi criado, para além inclusive da terra, desde as estrelas mais poderosas e grandiosas até os elementos subatômicos. Tudo é cosmos. Isso é a palavra que Jesus usa, é a totalidade de tudo que foi criado. E Jesus disse: vão por todo o cosmos, vão por todo o mundo, vão por todas as nações, vão por todas as tribos, vão por todas as línguas, vão por todas as organizações sociais. O mundo está pensando, os homens agora, eu não vou nem dizer se, mas eu estou dizendo quando, porque eu creio que não vai demorar muito tempo. O homem está pensando em habitar Marte. Se o homem habitar Marte, nós vamos ter que dar um jeito de pensar num CI Marte. A igreja vai precisar chegar em Marte. Aonde a igreja for, onde existir um ser humano, ali o Evangelho é aplicável. Quanto mais no nosso mundo, porque o mundo é uma coisa relativa de cada um tem um mundo para viver, cada um vive num tipo de mundo. E no nosso mundo o Evangelho deve ser anunciado. E a responsabilidade da pregação do Evangelho é nossa, Igreja do Senhor Jesus. E Jesus disse: vão por todo mundo e preguem a todas as pessoas, sem parcialidades, sem favoritismos, sem decidir quem pode e quem não pode, quem é e quem não é, mas tão somente lançar, como o semeador que sai a lançar a semente sobre a terra, sem escolher o solo. Ele sai e a semente vai pulando das suas mãos, ele vai lançando sobre a terra, ainda que caia em lugares áridos, ainda que caia em lugares espinhentos, ainda que caia em lugares petrificados, em algum momento cairá também numa terra fértil e dará fruto. E o reino de Deus é semelhante a este semeador que sai a semear. E nós somos esta igreja que prega: vão por todo mundo, vão por todos os lugares, vão aonde vocês puderem ir, preguem o Evangelho a todas as pessoas, preguem quanto à liberdade, preguem quanto a oportunidades, preguem enquanto a perseguição não se intensifica. Em muitos lugares o Evangelho é proibido de ser pregado, as pessoas correm risco de vida para pregarem, mas não se engane, a igreja que não sofrer perseguição nos últimos dias é porque não estará fazendo o que Jesus mandou fazer. Porque a igreja que se posicionar para fazer o que Jesus mandou fazer nos últimos dias será perseguida, e glória a Deus por isso.
Bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, porque de vocês é o reino de Deus. No Brasil já começou. Eu não sei se você sabe, mas alguns dias atrás, o PT, juntamente com a APIB, uma associação de povos indígenas, entrou com uma ação no Supremo, pedindo para proibir missões religiosas em aldeias indígenas, e o ministro Barroso acatou o pedido, e hoje está proibido de entrar em aldeias indígenas com a desculpa da Covid. Está proibido de entrar em povos não alcançados ou recém alcançados. E o que é o Evangelho senão uma inserção em lugares ainda não alcançados, edificar em solo ainda não edificado? E aí talvez você diga, não, mas é só por um período. Não, meu irmão, as liberdades são retiradas em pequenas porções, ao ponto que nós que não provoque mais estranheza, não nos incomodemos mais. A liberdade vem sendo tirada aos poucos, mas sobre qualquer cultura humana está a cultura do reino de Deus, e nós temos uma comissão do Senhor: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Vão por todo mundo, mas vão nos marginalizar. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. O Evangelho que é simplesmente a boa notícia de Cristo Jesus, que veio ao mundo, que se fez carne, que habitou entre nós, que proclamou, é a notícia de que existe um dono deste reino, um Senhor deste reino. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e um dia voltará. É a proclamação do seu ensino, que traz liberdade aos cativos, que traz transformação àqueles que precisam da palavra, que traz sabedoria àqueles que estão diante de desafios. O Evangelho, a boa notícia de esperança, precisa ser pregado. Não existe mensagem mais poderosa no mundo do que o Evangelho, mas é a nossa missão, não é a missão de mais ninguém. Engana-se quem acha que é a missão só do pastor. As maiores mensagens que nós vamos pregar não estarão em cima da plataforma na reunião da igreja, serão aquelas que nós pregaremos no mundo com a nossa vida, os nossos poros exalando o bom perfume de Cristo, os nossos passos caminhando nas pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso caminho aplainado pela retidão da palavra do Senhor, a nossa vida como uma grande referência de salvação, não de perfeição, porque nós não somos perfeitos, mas uma referência de salvação, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor mudou a nossa história, e o Senhor pode mudar a história daqueles que estão nos observando. Muito daquilo que nós estamos vendo, muitas mensagens hoje, que as pessoas me ouvem pregar, não me ouvem pregar porque eu estou pregando bonitinho, me ouvem pregar porque vem a transformação que o Senhor fez na minha vida, tal como fez na sua também. Abra a tua boca e seja um arauto da confirmação do Evangelho, da graça do Senhor, que te libertou do pecado e te transportou para o reino do Filho amado Jesus Cristo. Não endureça o teu coração nos últimos dias, não caia na incredulidade, vai por todo mundo, vai por onde você for, vai por onde você estiver, pregue o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Mas entre salvação e condenação não é um problema da igreja, é uma ação do Espírito. A igreja precisa anunciar. Quem crer e for batizado, já deixa eu dar para você a data do nosso último batismo do ano de 2021, para você que talvez não seja ainda batizado. Será no nosso culto celebration, culto da nossa virada. Nós vamos fazer um grande batismo, e eu oro para que todo aquele que entre em nós, creu e ainda não teve a oportunidade de se batizar, se entregue, porque o batismo é uma confissão pública de uma convicção particular. O batismo nada mais é do que você confessar publicamente uma convicção que é interna, que é particular. E o batismo não é um olhar do corpo. Outro dia eu vi um vídeo muito engraçado que
A menina se batizou e levantou e fez uma dança assim daquelas sensuais, assim como quem diz, molhou o corpo, mas a criatura sobreviveu, a velha criatura. Porque o batismo, ele é uma transformação interna. O símbolo das águas não é um símbolo de lavar corpo, é um símbolo de morte de uma velha criatura e ressurreição de uma nova criatura. É uma decisão de já não viver mais nós, mas Cristo viver em nós, com o seu ensino, com a sua palavra, com a sua verdade. A partir de hoje, uma escolha. Uma das melhores referências do batismo é uma referência de um médico chamado Nicânder, que 200 anos antes de Cristo, porque Jesus usa a palavra batizo e não a palavra bapto, ambos são verbos que fazem menção a mergulho, mas Jesus usa a palavra baptizo, e este Nicânder, para explicar a diferença entre as duas, usou um exemplo do picles, do fazer o picles, dizendo que o picles, primeiramente você mergulha ele na água fervente, e isso é chamado de bapto, porque a água fervente lava, limpa, mas depois que você mergulha na água fervente, você agora mergulha numa solução de vinagre. Aqui ele chamou de baptizo. Por quê? Porque a primeira água fervente, ela é uma ação temporária, ela só lava, mas a segunda é uma solução permanente, ela transforma. E nós não somos chamados apenas para nos molhar, nós somos chamados para sermos transformados. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho, ele não é adaptativo, o Evangelho é transformador. Que o Senhor nos transforme pela sua graça. Que ao mergulhar naquela piscina, que simbolicamente é o sangue de Jesus Cristo, nós sejamos transformados como uma solução permanente, e nunca mais sejamos os mesmos. E Jesus está dizendo: vão, batizem, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei, e eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Um dia ele voltará, e ele vai reconhecer a sua igreja. Pastor, e quem creu, mas não foi batizado, foi salvo? Se não teve a oportunidade, obviamente, porque Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o que nos condena? Outro dia uma pessoa perguntou para mim: pastor, se uma pessoa tem uma morte violenta, ela é salva? Naquelas caixinhas de pergunta, e eu disse a ela: irmã, a salvação não diz respeito a como morremos, mas diz respeito a que vida vivemos. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: o inferno existe e ele está no final de uma vida sem Cristo. É real e está no final de uma vida sem Cristo. Então tem pessoas que creram no nome de Jesus, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Creram num leito de hospital, creram numa situação de emergência, creram no fim da vida, creram em situações em que não tiveram a oportunidade de tornar público a sua fé. Óbvio que a graça do Senhor lhe salvou, mas enquanto a nós que temos toda a oportunidade de nos tornarmos testemunhas, cartas vivas, expressões declaradas, arautos do Senhor, dizendo: a minha vida pertence a Jesus. Se você está nessa condição de poder declarar, não se esconda, mas entregue-se e viva a grandiosidade do que o Senhor tem para você. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você sabia que tem gente que não se batiza? Eu já vi esse tipo de testemunho, já me falaram, tem gente que não se batiza porque não está afim ainda de parar algumas práticas da vida. Prefere, já sabe da verdade, já sabe que tem que mudar, Deus já lhe falou tudo, mas ele prefere, ou ela prefere ainda, os seus pecadinhos de estimação.
do que se jogar na transformação que o Evangelho pode produzir. Não deixe a insensatez destruir a obra que aquele que começou jamais abandonará. Não deixe. O Senhor começou uma linda obra em nossas vidas. E o processo de santificação, ele é constante, permanente, até que Jesus volte. O processo de santificação só terminará com o corpo glorificado. Até lá, todos nós estaremos como um grande canteiro de obras, sendo transformado dia a dia pelo Senhor, mas que a gente nunca feche a porta para o trabalhar do Espírito Santo de Deus. E conforme nós vamos entrando em estágios novos de santificação, de transformação, de mudança de vida, que nós vamos permitindo então o Senhor, com liberdade que o Espírito precisa ter, aonde o Espírito está, ali a liberdade que ele tem, a liberdade de agir. E talvez para alguns aqui que estão entre nós, a aproximação do Espírito é tornar você uma carta viva. Quem crer e for batizado, será salvo. E estes sinais acompanharão. Você sabe que a vida do cristão, ela é marcada por sinais. Os sinais acompanham, os sinais vêm sobre nós. Eu me lembro daquele texto de Deuteronômio capítulo 28, me vem no coração agora, aonde o Senhor fala dos sinais da obediência ao povo de Israel. Ele dizia: se vocês me obedecerem, se vocês me seguirem, se vocês cuidarem com zelo daquilo que eu lhe estou ordenando a vocês, as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, o fruto do seu ventre será abençoado, vocês serão abençoados na colheita, tudo que vocês fizerem, vocês serão abençoados. A bênção do Senhor virá sobre vocês e os acompanhará. E Jesus aqui está dizendo a mesma coisa. Jesus está dizendo assim: aqueles que creem, aqueles que testemunham, aqueles que se entregam, aqueles que vivem a vida em mim, a partir de agora sinais lhe acompanharão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe quem é que corre atrás de bênção? Desobediente. Só corre atrás de bênção desobediente. Quem serve a Deus, as bênçãos é que correm atrás dele. Quem serve a Deus não corre atrás de bênção, corre atrás de pessoas que precisam ser resgatadas, e as bênçãos lhe acompanham, lhe seguem e lhe alcançam. Por isso que Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Justiça nada mais é do que a condição aceitável a Deus, é a condição do homem como ele deve ser em Cristo Jesus. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, busque trazer pessoas para este reino, e as demais coisas, e quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir, quanto às bênçãos, o Pai sabe que vocês precisam delas, elas virão sobre vocês. E eu sei que volta e meia a gente está olhando: Senhor, e aquela minha bênção, eu também oro assim, mas aí logo eu caio a ficha, eu digo: meu Deus, eu preciso me ocupar com o reino. Porque todas as vezes que eu estive ocupado com o reino, eu fui surpreendido pela bênção do Senhor. Todas as vezes. Todas as vezes que eu estava ocupado e que eu estou ocupado com o reino de Deus, fazendo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, salvar vidas, pregar o Evangelho, anunciar a salvação, acolher pessoas, quando eu estou ocupado com isto, de repente cai uma daquelas gigantes no colo que tem até dificuldade de levantar-se. Mas enquanto eu estou focado nelas, angústia, ansiedade, porque bênção é uma coisa transitória que vem para um propósito de servir na terra, mas tudo que é da terra, nasce na terra, fica na terra, apodrece com o tempo. Agora, aquilo que é eterno, a salvação de vidas, a transformação de vidas, isso nós vamos levar conosco para a glória. Então o Senhor está dizendo: esses sinais acompanharão os que crerem, as bênçãos virão sobre eles. E aí Jesus começa a falar de sinais que nos acompanham, e isto transforma a nossa vida. Jesus diz: em meu nome. Não é no nosso nome, não é no nome da denominação que carregamos, não é no nome do pastor, não é no nome de alguém que a gente sabe que é muito crente, é no nome de Jesus, o nome sobre todo nome,
O nome que, quando invocado nas trevas, as trevas se dissipam. O nome que carregamos no nosso coração. O nome que é capaz de ressuscitar mortos, transformar vidas. Em nome de Jesus. E o autor da vida, aquele que carrega este nome, nos deu essa capacidade, essa autoridade de falar em seu nome. Meu irmão, é uma responsabilidade, mas é também uma graça extraordinária. É uma bênção extraordinária. Você sabe o que significa a palavra autoridade? Você sabe que nós temos autoridade no mundo, em Cristo Jesus. A autoridade do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus está sob a autoridade da igreja. Você sabe o que é autoridade? Direito legal de representação. A autoridade vem de autor. O autor nos dá o direito legal, por aquilo que ele fez na cruz do Calvário, pela fé que temos no nome dele, por nos entregarmos a ele, ele nos dá esse direito legal de representação do seu nome. Por isso que a palavra diz: não usa o nome de Deus em vão. Mas se usar no momento certo, o nome do Senhor quebra jugo, despedaça prisões, transforma histórias. E Jesus falou: em meu nome vocês expulsarão demônios. Eu gosto sempre de perguntar quando eu falo isso: você tem expulsado demônios? Como é que está a tua vida aí de expulsar demônios? Por que Jesus falou expulsar? Por que ele não falou convide-se a retirar? Mas ele disse expulsem. Porque o nosso adversário, ele tem um hábito de se apossar do que não lhe pertence. Ele é o líder do movimento MSC, Movimento dos Sem Corpos. E ele gosta sim de se apossar daquilo que não lhe pertence, porque diz a palavra que Jesus nos comprou por um alto preço. Paulo diz assim: ele vos comprou com alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu corpo. Em Apocalipse diz que ele é digno de abrir o livro e os seus selos, porque ele foi morto e com o seu sangue comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, e eles reinarão sobre a terra. Nós fomos comprados, nós temos alguém a quem pertencemos, é o Senhor Jesus e não o mal. É a luz e não as trevas, é o bem, é a salvação. Mas o líder do MSC, como disse Jesus, ele procura lugares áridos para descansar, e não encontrando, ele volta àquela casa, aquele homem que foi liberto, que foi liberta aquela mulher, e encontrando a casa desocupada, varrida e em ordem, ele vai, chama mais 7 piores do que ele, e eles voltam e passam a habitar naquele homem, naquela mulher, e o estado final daquele homem é pior do que o princípio. E aí Jesus disse assim, guarde o que Jesus fala: assim acontecerá com esta geração perversa. Que geração perversa é esta? É a geração de Noé? É a geração de Sodoma e Gomorra, de Ló? É a geração que se assemelha à nossa geração? E Jesus está dizendo, sabe qual é o perigo? Desocupado, varrido em ordem. Está tudo em ordem, está tudo limpo. Jesus limpou, Jesus varreu, o Espírito de Deus, como aquela mulher que varre a casa até encontrar a dracma perdida, varreu, limpou tudo, acendeu a luz. O problema é que o Espírito faz a obra e nós permanecemos desocupados. É um perigo para o crente estar desocupado. E quando eu falo de estar desocupado, não estou falando de ativismo religioso. Você já sabe, você já me conhece. Eu estou falando de afastado do propósito que Deus tem para a sua vida, longe daquilo que você foi chamado para viver. Deixa eu dizer uma coisa para você, um testemunho particular.
todas as vezes que eu estive vulnerável ao ataque de Satanás, para voltar àquilo que o Senhor já me libertou, e provavelmente me tornar pior do que eu fui, todas as vezes que eu estive vulnerável foram vezes que eu estava distraído, desocupado, sabendo o que o Senhor tem para a minha vida, e aquelas fases que a gente está meio distraído, desocupado, nós nos tornamos alvo. Tem muito trabalho pela frente, tem muita coisa para o Senhor fazer através da sua vida, tem muitas coisas que o Senhor quer colocar na sua mão. Aquele que está focado no reino de Deus, até quando ele está descansando, ele não está desocupado. Mesmo quando ele descansa por um propósito. Tudo é para um propósito, existe um tempo e um propósito determinado para tudo que acontece debaixo do céu. E nós como igreja somos chamados a focarmos, não corrermos mais como alguém que corre sem alvo, mas corrermos como quem tem alvo, esperando o prêmio da consolação, do chamado celestial em Cristo Jesus. Não fica desocupado não, minha irmã, não fica desocupada não. Toma nas mãos a rédea daquilo que o Senhor te entregou. Não transfira aquilo que o Senhor confiou à sua vida. Não fique desocupado. Agora, você sabe que em muitos casos a questão não é de possessão, mas de opressão. Porque existem aqueles demônios que nem sempre se apoderam de nós, mas começam a tomar conta daquilo que nos pertence, territorialistas no ambiente em que estamos, começam a produzir todo tipo de mal, e Jesus está dizendo: usem a autoridade do meu nome para dar fim a isto. Não se acovardem, não retrocedam, mas expulsem toda obra do mal. Estejam alertas e vigiem. O diabo, vosso adversário, como disse Pedro, é como um leão que anda ao redor procurando a quem possa devorar. Mas resistam-lhe, permanecendo firmes. Aonde? No propósito, na fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele está fazendo, focados, nunca distraídos, permaneçam firmes, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Todos nós temos essa mesma batalha. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e vos porá sobre firmes alicerces, é o que diz a palavra. Esses ataques, muitas vezes são intensos, mas durarão pouco tempo em nome de Jesus. Você vai permanecer firme, você vai permanecer focada, você vai permanecer ocupado. Deixa falar, deixa atacar, deixa agredir, deixa ameaçar, deixa constranger, deixa humilhar. Permaneça ocupado, tal como Neemias, que começou a reconstruir os muros de Jerusalém, e quando foi convidado ou chamado a descer, a se distrair, ele disse: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Existe uma grande obra sendo realizada, não se distraia, não recue, não fique desocupado. São dias maravilhosos, meu irmão. Sabe como é que eu imagino o futuro? Eu imagino o futuro, se estivermos aqui ainda, se Jesus não voltar, tiver saúde, se a velhice me for dado como graça de Deus, eu imagino um futuro olhando para trás e vendo quantas vidas foram transformadas, quantas coisas o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família e na vida daqueles que passaram pelo meu caminho, porque essa é a designação que o Senhor me deu, só que não é minha, é nossa, é nossa, é nossa. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes causará dano, e porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Meu Deus, cada uma dessas coisas dava para falar muita coisa, mas o tempo já começa a lutar contra o inimigo, e às vezes ele se enfia no relógio. Sai daí. Você sabe que a linguagem de um cristão muda, né?
Você sabe que uma das evidências da conversão é mudar a linguagem. Jesus está falando de duas coisas. Jesus está falando de uma língua que edifica o espírito, que é o dom de línguas estranhas, que foi banalizado no meio da igreja, porque ela foi muito utilizada na igreja, ela não é um dom para ser usado publicamente. Muitas vezes não tem o que falar, fica falando em línguas estranhas. Eu já vi muito, inclusive pastor, está pregando, de repente falta a palavra, estudou pouco, e aí mete uma língua estranha para dar uma espiritualizada. Paulo disse assim, é melhor falar 5 palavras compreensíveis na igreja, do que 10.000 numa língua que ninguém entende. Então, porque foi falado no lugar errado, ela foi banalizada. Entretanto, é um dom maravilhoso para edificação pessoal, que todos nós deveríamos buscar, pedir ao Senhor. Você sabe que muitas vezes, fraco, eu começo a orar em línguas, sozinho, em casa. Às vezes eu vou pregar no louvor, o louvor está cantando, eu estou ali com o Senhor, falando em línguas. Me enche o Espírito, me fortalece, porque é um dom para edificação. Pregando, olha, só se eu me distrair para você ver eu falando em línguas, porque eu evito, porque não é um dom para aparecer para os outros, é um dom para edificar a vida pessoal. Mas busque esse dom, porque você vai ver o quanto você vai se fortalecer no Senhor e na compreensão do Evangelho e da palavra e da vontade de Deus sobre a sua vida. Mas Jesus também está falando da linguagem do cristão que muda nas suas relações sociais, e Paulo fala muito sobre isto. Aos Colossenses ele diz assim, que não haja mais entre vós linguagem indecente no falar. A Tito, que era um pastor, ele diz assim, e você quando pregar, use linguagem sadia, de modo que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, porque não têm o que dizer. Aos Efésios, Paulo diz assim, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas somente aquelas que forem úteis para a edificação dos que lhe ouvem, a fim de conceder graça. Ele diz ainda aos Efésios, entre vós que não haja sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer maledicência. Ou seja, a linguagem daquele que está em Cristo muda. Você sabe que eu percebo quando eu estou mais afastado do Senhor pela minha linguagem. Incrivelmente, a linguagem começa a mudar. Começa a falar umas coisas que não devia, fala mais, não sei o quê. E se eu for me afastando, daqui a pouco estou falando palavrão. E olha que eu sou de uma cultura que na minha casa, o meu pai, palavrão era proibidíssimo. Se falasse um palavrão na frente do meu pai, Jesus amado. Então eu nunca tive uma cultura de palavras torpes, apesar de já ter falado muito, né? Porque longe do pai falava, né? Mas no Evangelho isso muda. Isso precisa mudar. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome a comunicação de vocês agora é para edificar, é para a graça. Não é mais maledicência, mas são palavras benditas. Não são mais palavras torpes, mas são palavras retas. Não é mais linguagem indecente no falar, mas são linguagens decentes ao se comunicar. Não é mais linguagem adoecida, palavras amarguradas, mas é linguagem sadia. Entenda uma coisa, palavras são sementes, e tudo aquilo que a gente proclamar, nós vamos nos alimentar disso. Você já viu uma pessoa amargurada, uma pessoa que está com ódio? Você já teve isso na sua vida? Eu já tive tempos de muito ódio, de muita amargura. Enquanto eu estava calado, eu me suportava, mas quando eu falava, parece que eu me envenenava, porque palavras são sementes. Então cuidado com a linguagem. Eu sei que o Espírito Santo, quando está em nós, ele começa a nos levar, a nos orienta a uma nova linguagem. Palavras que nós falávamos, agora já deixa o Senhor qualificar o nosso vocabulário, porque o nosso vocabulário vai ser para a glória do nome do Senhor. Jesus disse, em meu nome vocês falarão uma nova linguagem. Pegarão em serpentes. Você sabe que Jesus, quando usou essa linguagem, ele está falando de uma forma como o povo conhecia
o mal, Satanás, ele é considerado como uma serpente na palavra de Deus, porque fala da sua astúcia, da sua artimanha. Paulo aos Coríntios diz assim: eu temo que vocês se desviem e sejam enganados, tal como a serpente enganou Eva, vocês também sejam enganados pela astúcia do mal. Essas artimanhas, essa falsa sabedoria, que muitas vezes nos engana, nos atrapalha, e Jesus está dizendo assim: em meu nome vocês não serão enrolados por esse mal, em meu nome vocês terão sabedoria para sair das armadilhas que muitas vezes o mal lhes proporcionará. São duas formas que a palavra de Deus me mostra que nós podemos pegar em serpentes, e nenhum mal da serpente pode ir contra nós. É por meio da unção que Deus colocou sobre nós, a vida do Espírito em nós, e por meio da palavra. Estas são as duas formas que nós vencemos o mal. Não é uma alternativa, é a única solução. A unção de Deus que está sobre nós e a palavra de Deus que nós vivemos sobre ela. Êxodo capítulo 4 diz a história que Moisés tinha um cajado na mão, e Deus disse: o que você tem na mão? Um cajado, joga no chão. Ele jogou no chão e transformou-se numa serpente. Ele, uma serpente, fugiu. E Deus disse assim: deixa de ser frouxo, pega essa serpente pela cauda. E diz a palavra que quando ele pegou pela cauda, a serpente tornou-se novamente um cajado. Ou seja, a unção de Deus que estava sobre a vida de Moisés tornou a cobra inútil, um objeto inanimado, porque pela autoridade do nome de Jesus, a unção do Espírito está sobre nós, nós pegaremos também serpentes. E uma outra forma é a palavra, porque tem vezes que por mais que a gente pegue na serpente, a serpente pica, a serpente morde, a serpente inocula o seu veneno dentro de nós, e o que nos protege contra a serpente é a palavra de Deus. Paulo em Atos 28, pegando alguns gravetos para fazer uma fogueira, quando ele jogou o graveto no fogo, uma víbora saindo do meio dos gravetos, grudou na sua mão, diz a palavra, e todos na ilha disseram: meu Deus, fugiu do mar, mas a justiça não lhe deixa viver, é um homem mau. E diz a Bíblia que ele sacudiu a víbora no fogo, e não lhe aconteceu nada. Em Jeremias 23 o Senhor diz assim: a minha palavra não é como fogo, como um martelo que esmiuça a penha? É a palavra de Deus. Quando a serpente nos pica, quando ela inocula veneno, quando muitas vezes nós somos de fato atacados, é na palavra que nós depositamos a nossa esperança, e a palavra de Deus é o antídoto contra todo o veneno da serpente. Foi assim que Jesus venceu a serpente no deserto, limitado, com fome, necessitado. A serpente se apresentou a ele e disse: és o Filho de Deus, manda essas pedras transformarem-se em pão. E o que ele disse? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Levou ele no alto do pináculo e disse: és o Filho de Deus, te joga daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para te livrar de qualquer tropeço. E ele disse: mas também está escrito: não põe à prova o Senhor seu Deus. Levou ele e disse: se te prostrares me adorares, me adorando, eu te darei os reinos da terra. E ele disse: está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a ele preste culto. E diz a palavra que o diabo lhe deixou, e os anjos do Senhor vieram e lhe serviram. Permaneça na palavra de Deus, e você vai ser servido por anjos em nome de Jesus. Os mensageiros que hão de servir a todos que herdarão a salvação, diz a palavra. Fica na palavra, o fogo da palavra, o poder da palavra. Deixa que a unção do Senhor te encharque, o Espírito de Deus te lave. Se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. Veneno tem a ver muitas vezes com aquilo que nos dão, com as traições que sofreremos, com as desilusões que sofreremos. Tem a ver muitas vezes com aquele que nos dá um copo e a gente pensa que é uma água refrescante para matar a nossa sede, e na verdade é um traidor, uma traidora que nos dá uma porção para amargurar na nossa alma. Eu vou dizer para você, muitas vezes será difícil de tragar, muitas vezes será amargo, muitas vezes te dará até ânsia de vômito, mas em nome de Jesus, não te matará, mas te deixará mais forte.
porque no nome de Jesus está escrito: se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Para nós finalizarmos, eu gosto sempre de dizer, nesse momento, olha para as tuas mãos, olha bem para as tuas mãos nesse momento, reflita, que as nossas mãos têm propriedades curativas, as nossas mãos têm capacidade de acarinhar, de acolher, as nossas mãos, quando dizem um vem, que seja para incluir, que seja para compartilhar, mesmo quando seja necessário dizer um pare, que seja para proteger, que seja para preservar, as nossas mãos têm poder para curar. Talvez você diga: pastor, me falta fé para toda a igreja, talvez nos falta capacidade ainda, fé ou dom talvez, por um tempo que a igreja ainda não vive, mas em nome de Jesus viverá. Mas talvez nos falta fé de nós olharmos para um paralítico sentado numa cadeira e dizer: te levanta. Mas não falta fé para nós sentarmos do lado, puxar uma cadeira, sentar do lado e começar a trocar uma ideia, e compartilhar e curar por meio de toques fraternos. Porque essa palavra, quando Jesus disse: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados, também pode ser traduzida por levantar aquele que está caído, socorrer aquele que está no chão, ajudar. É isto que o Senhor nos chama como igreja a sermos, especialmente uns com os outros, como família da fé. E uma vez que entre nós já não haja mais necessitados, que aquilo que a igreja produz, que certamente é mais do que precisamos, possa acolher a outros, e as nossas mãos possam ser estendidas, aquelas que levam, aquelas que entregam, aquelas que doam, aquelas que compartilham, aquelas que tocam com amor, aquelas que abraçam, imporão as mãos sobre os doentes. Tem muita gente ferida. Outro dia eu estava vendo um testemunho de uma pessoa que ficou extremamente emocionado. O testemunho dela era uma alegria, porque foi abraçada, porque há muitos e muitos anos não sabia o que era um abraço, e porque foi abraçada, foi curada. Você sabe que eu tenho um testemunho meu particular. Uma vez eu estava ministrando a palavra e houve no meio do culto uma manifestação diabólica, demoníaca, uma pessoa endemoniada, e eu pregando a palavra, e na hora do apelo isso aconteceu, e aí vira aquele tumulto, né? Tem os crentes do nome de Jesus, sai daí em nome de Jesus, e corriam e tal. E aí eu fiquei olhando assim, e eu ministrando a palavra, e de repente eu desci, e quando eu desci, aquela pessoa endemoniada, não ela, mas aquilo que estava nela, olhou para mim e disse assim: eu te odeio. Eu nunca mais vou esquecer aquele olho. Não era um olhar de um humano. E aí ela falou aquilo, e na hora foi um instinto. Ao invés de eu ficar batendo boca e brigando e xingando, me deu um instinto de abraçar a pessoa. Quando eu abracei ela, ela foi liberta, porque o amor liberta. Eu abracei ela e disse: em nome de Jesus, essa vida pertence a Cristo. E ela foi liberta. Se o amor não mudar, meu irmão, nada mais mudará. Se não for por amor, tudo será inútil. Que as nossas mãos sejam a manifestação do amor de Deus, da mão amorosa do Senhor, a extensão da mão acolhedora, amorosa, inclusiva do nosso Senhor, sobre nós primeiro, e a partir de nós, porque este é o maior mandamento: amar ao próximo. Jesus abraçava leprosos, Jesus deixava-se ser tocado e tocava pecadores. Jesus era um homem de toques fraternos, amorosos e curadores. E Jesus disse: em meu nome vocês farão as mesmas coisas. Depois de ter dito essas coisas, foi elevado aos céus. E os discípulos saíram por toda parte e pregaram a palavra,
E o Senhor cooperava com eles através dos sinais que acompanhavam a palavra. Você sabe qual é o desafio para nós? Depois de ter recebido tudo que o Senhor nos deu, sair por aí pregando o Evangelho, e os sinais nos acompanharão. Jesus foi elevado aos céus e não voltou ainda. Um dia ele voltará. Nós estamos debaixo dessa palavra. Esta é a comissão da igreja. Qual é o meu propósito de vida, pastor? Ministério da reconciliação. Esse é o nosso propósito de vida. Reconciliar aqueles que estão perdidos com o Senhor Jesus. E não é por meio de palavras legalistas, mas é por meio do amor do Senhor que está sobre nós. Um dia Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai dizer: benditos, entrem. Está tudo pronto. Está tudo preparado. Sabe aquelas angústias, aquelas ansiedades, aqueles medos? Nós descobriremos naquele dia o quão infantis nós somos. Porque está tudo pronto. Está tudo nele. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós só temos uma missão: ministério da reconciliação. E o Senhor coopera conosco, trazendo sinais que acompanham e confirmam a palavra. Eu quero levantar um clamor nesse momento. Quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar.